Salmo de número 23. Salmo muito conhecido, muito falado. Sendo muito falado, ou ele é muito entendido ou é muito distorcido, né? Então, quando uma passagem bíblica ela é muito exposta, das duas uma, ou ela é muito distorcida ou ela é muito conhecida e explicada mesmo, né? Na clareza. Bom, como o Filipenses capítulo 4, verso 13, nós temos aquela afirmação: posso tudo ou todas as coisas naquele que me fortalece, e aí é dado um significado totalmente equivocado. O Salmo 23 da mesma forma, porque quando leio o Salmo 23, Filipenses, que eu falo mesmo, só que não tinha Filipenses 4 e 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A semelhança desse texto, quando é falado de uma forma equivocada, o Salmo 23 também, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí vem toda aquela exposição. E eu não vou dar uma interpretação do texto tal todo, não. O equívoco que se comete é a afirmação que se faz que esse salmo de Davi está falando que nada vai faltar, ou seja, nada daquilo que concerne esta vida, nada material, nada desse sentido vai faltar. Não é o que o texto fala. No hebraico, quando Davi expressa, na verdade ele expressa o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele, Deus, é Deus que não falta. Não é que nada da providência de Deus vai me faltar, tá certo? Então o salmo no hebraico mesmo, na língua original, o sentido é esse: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deus, a pessoa, a presença, o consolo, a graça, a virtude, o amparo, no sentido inclusive espiritual, psicológico. Então esse é o texto mais próximo dessa afirmação. O conceito mais próximo do original do Salmo 23, verso 1 é esse: Deus não me faltará, sua presença não me faltará. Não é que nada vai me faltar nas questões materiais. Não é isso que ele está afirmando, tá certo? Então é simples assim, simples, né? Mas infelizmente é colocado: nada vai me faltar, né? Nada como sendo a solicitude da vida, né? As coisas básicas da vida, ou aquilo que a gente necessita. Não é isso que o Salmo 23, verso 1 está dizendo. Pode ser esse ensinamento em outro canto da Bíblia, mas não é aí. Tem outra questão que eu já falei para vocês nessa matéria, mas quero repetir, e é segurança para vocês, né? Como disse o Paulo, fala as mesmas coisas. Não tem muita novidade no que eu falo, não. É que eu mudo o jeito de falar e você fala uma coisa nova. Não, é a mesma coisa de outra forma. Então o que acontece? Porque o cara tem 3 anos, sempre coisa nova para falar, tem que ser muito criativo, né? Então eu vou repetir um monte de ensino aqui de outras formas, mas é a mesma coisa. O senhor falou também, né? Não podemos pegar um livro poético e transformar numa doutrina. É muito perigoso. Né? Como é o caso do Salmo. Né? Veja bem, Davi disse assim: olha, eu sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que a gente afirma nisso? Olha, o cristão, o discípulo de Jesus, o servo fiel, ele não pode jamais passar fome, jamais mendigar o pão. Opa, irmãos, calma aí. Então isso é uma contradição. Porque a Bíblia vai dizer, inclusive lá em Hebreus capítulo 11, que relata a trajetória dos heróis da fé, e muitos dos heróis da fé passaram fome. Fome. O apóstolo Paulo disse: eu passei fome. Então vocês percebam que a mensagem que se prega hoje não é bíblica. Não é bíblica. Fala, André, mas você está exaltando a miséria, a desgraça? Não, não é uma realidade que nós enfrentamos. É que tem essa ideia de que o cristão ele é colocado por Deus numa bolha, né? Numa redoma, onde ele é protegido, é o filhinho querido de Deus, que ele não vai passar nada, Deus vai mimando, né? Só porque é filho. Filho do diabo não, passa a desgraça que tem que passar, mas o filho de Deus não. Não, amados, não é essa a realidade que a Bíblia ensina, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Há uma experiência pessoal de Davi aí. Experiência pessoal, nós não fundamentamos doutrina. Lembra do texto descritivo e o texto normativo, que a gente falou bem no comecinho da matéria? Aí um irmão, né, numa situação dessa, aí não vai saber lidar com o sofrimento da vida. Sempre vem. O conflito. Numa igreja desse tipo tem esse pensamento, esse tipo de doutrina, está em pecado, está endemoniado. Isso. Tem alguma coisa errada, na verdade. Tem errado na vida dele. Às vezes não está sendo dizimista, está ocasionando esse. não está ofertando, é por causa disso que está passando isso.
Não há uma ligação direta entre uma coisa e outra, irmão. O pastor não tem o preparo para auxiliar o irmão no momento exato. de sofrimento da vida, que é natural que Exato. acontece na vida de todos nós. Exato. Irmãos, não quer dizer que o servo de Deus passe dificuldade financeira, por exemplo, ou de enfermidade, que existe um pecado naquilo. Nós tínhamos essa mentalidade há alguns anos na igreja. O pastor não podia ficar doente, não. O pastor doente, né? Está em pecado. Está em pecado, tem alguma coisa errada. Não pode. O homem de Deus tem alguma coisa, tem pecado enrustido, tem alguma coisinha aí. É mais ou menos assim, né? Então, assim, tinha essa ideia de que Deus estava pesando a mão, colocava no leito. Então, olha só, irmão, que ideia que se tem, né, de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até hoje tem algumas pessoas que ainda assim, Tem. não, Deus está tratando, está com uma dor de cabeça, Deus está tratando, É. Deus está apertando. Existe esse tipo de toda uma coisa. causa e efeito, né? E Deus é culpado de tudo. É que hoje está isso talvez amenizado. Não, clima. Mas eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás ainda tinha essa mentalidade muito forte nas igrejas, né? Ou seja, se a pessoa, irmão, se fosse pastor, alguém assim, não podia, não tinha direito de ficar doente, não tinha direito de ter dificuldade financeira, não tinha direito dessas coisas, porque isso era evidência de um juízo de Deus e etc e tal, por conta de equívocos muito grandes. Amados, não tem jeito. Ah, André, mas tanta coisa que você está passando, os detalhes, o que isso faz diferença? Faz muita diferença. Inclusive, uma má compreensão em um conceito vai nos dificultar em compreensão em outros ensinos bíblicos. Quando eu não entendo algo aqui, lá na frente, isso aqui vai com certeza me prejudicar, porque uma coisa está de alguma maneira ligada à outra, né? Diga. Você lembrou do caso, você falando, eu lembrei do caso que o Paulo Romero traz no livro dele, aquele Super Crente, Sim. de que um pastor, dessa linha de confissão positiva e tudo, ele teve o carro dele roubado, e ele pregava muito isso, que não acontecia nenhum mal com o servo de Deus. Uhum. Ele não falou nada para ninguém, Escondeu, certo? né? Escondeu o pecado, vamos dizer assim. Foi na concessionária, comprou um carro igualzinho do mesmo modelo. Para não, senão os E crentes vão falar, depois que descobriram, né? o que aconteceu que o anjo não estava lá acampado? Né? Fala para não acontece nada de ruim na vida. Será que Deus tirou o seguro celestial dele e tirou a cobertura angelical, né? Ele não pagou lá? E o dinheiro do carro ele não sabe de onde veio, né? Que ele comprou novo. Oh, então, amados, mas a verdade é assim, eu vou, por questão de ética, não vou falar que foi o R.R. Soares, que hoje, em nome da ética também, né? Tem ética e não ética. Que eu digo, eu estou combatendo aqui, irmãos, doutrinas, tá? Então, R.R. Soares é um propagador de heresia. Ele é discípulo do Kenneth Reagan, que é esse propagador da teologia da prosperidade, ou seja, o servo de Deus não pode sofrer nada, nem um revés na vida. Enfermidade, desemprego, nada disso pode vir ao servo fiel de Deus. Se vem, é porque tem alguma pendência celestial lá. Tem algum, ou é pecado, ou é falta de fé, que essas são as mensagens, né? Quando a pessoa de repente faz um desafio para outra, fala, calma aí, mas se você prometeu uma coisa que eu fizesse isso, Deus ia fazer aquilo, e não deu certo, aí o pregador, para se safar, né? Porque se ele falou alguma coisa, ele precisa garantir a sua fala. Então ele vai se safando. Não, mas não aconteceu, por alguma coisa teve. Você pagou o voto direitinho? Eu acho que você duvidou, não teve fé. Então tem algum pecado enrustido aí. Vamos resolver essas coisas aqui. Então assim, a pessoa precisa se safar. É por isso que é um safado, né? Os pregadores são safados. Eles vão se safando das mentiras e das heresias que pregam, porque não tem base bíblica. E aí Deus não se compromete, irmãos, a fazer nada daquilo que Ele mesmo na sua palavra prometeu. Deus prometeu, não nós, falando que Deus prometeu. Então o que acontece? O R.R. Soares, isso é uma entrevista, inclusive, que tem uma revista, esqueci o nome da revista, qualquer coisa eu pesquiso direitinho e passo para vocês. Porque ele precisou passar por uma cirurgia. E o que ele ensina nos seus programas e na sua igreja é que se você tiver fé, Deus vai te curar. Se você tiver fé, jamais você vai precisar desses recursos humanos. E aí o repórter perguntou assim, senhor Romildo, que é Romildo Rodrigues Soares, né? Senhor Romildo, o senhor ensina que se a pessoa não foi curada é porque lhe faltou fé, né? O senhor precisou passar por um procedimento cirúrgico, né? O que aconteceu? Faltou fé. Se ele fala outra coisa, ele desmorona toda a sua estrutura. Olha só, irmãos, percebe que o cara tem coragem de fazer, né? Ele falou, não, de fato me faltou fé, eu confesso, fiquei sem fé. Quer dizer, ele precisou manter aquilo.
Né? Então vocês percebem que uma compreensão errada, em alguns pontos, isso vai gerar lá na frente outros equívocos. Então é por isso que a gente dá atenção a todos os detalhes da Bíblia, a todos os textos da Bíblia. A confissão, a declaração mesmo de Davi, né? Sou velho, já fui moço. Mas calma aí, aqui é uma experiência pessoal de Davi. É um livro poético. Eu posso de fato tomar isso como base doutrinária? Não posso. Por que não posso? Porque tem ensinos no Novo Testamento, inclusive, e tem esse agravante. Antigo Testamento, cautela, cuidado, tá certo? Para a gente ter lá o suporte só lá no Antigo Testamento, para a gente declarar uma verdade. O Novo Testamento é a nossa regra de fé e prática, ou seja, isso se aplica aos cristãos. O Antigo Testamento só se aplica aos cristãos aquilo que o Novo Testamento está confirmando, ratificando. A gente chama de continuidade e descontinuidade. Então, o Novo Testamento ele tem descontinuidades do Antigo Testamento e tem algumas continuidades. As continuidades, então, já disse, a gente continua, né, vivendo. Agora, tem coisas que foram descontinuidades. Descontinuidade. Não, mas não tem continuidade. Quero usar os termos aqui que rosca. Então a questão tem práticas lá que foram para os judeus, o povo judeu, cultura judaica, antiga aliança, propósito histórico, tá certo? Tem um significado ali, uma aplicação ali, um valor ali, um porquê ali. Não se aplica à igreja. E a gente percebe na igreja brasileira uma judaização muito grande, irmãos, da igreja evangélica. Ou seja, elementos, símbolos, conceitos e práticas do povo judeu, do Antigo Testamento, querendo implantar na estrutura e na vida dos cristãos. Na igreja do apóstolo Agenor Duque, lá tem a Arca da Aliança. Aí teve uma época que ele fez umas arcas em miniatura com a base daquele texto da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom. Se tiver Deus na tua casa, o negócio está feito. Amados, como peça de decoração eu acho muito bonito, não tem problema nenhum. Colocar na igreja, na sua sala, onde for. Como peça de decoração não tem problema, tá certo? Agora você atribuir significado, atribuir valores a essas coisas, a esses objetos, a ponto inclusive de prática de ungir objetos. Essa prática de ungir objetos é Antigo Testamento. Isso não tem uma continuidade no Novo Testamento. A unção no Novo Testamento só há uma única recomendação, que é ungir enfermos. No Antigo Testamento você ungia tudo era ungido, que aquilo simbolizava que aquilo era separado para o serviço e adoração a Deus, né? Então o sacerdote era ungido, as vestes eram ungidas, os objetos, os mobiliários, tudo era ungido. E a gente vê hoje tem essa prática. O cara foi lá, comprou um carro, traz a chave para... Ou unge o carro, né? Unge o carro, unge a casa. Para não bater na raia. E tudo isso aí, quer dizer, consagra as coisas a Deus. Esse conceito, ele é veterotestamentário, é da antiga aliança. Não tem essa prática no Novo Testamento, porque existem outros conceitos no Novo Testamento. O Antigo Testamento havia a mentalidade de que algumas coisas eram consagradas a Deus e outras não. Então existiam coisas santas e profanas. No Novo Testamento isso é quebrado, irmãos, porque o Novo Testamento vem nos trazendo uma revelação maior. Que revelação maior é essa? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, todas as coisas. Não há 1 centímetro quadrado dessa existência que Deus não possa falar, não é meu. Não tem 1 centímetro quadrado de toda a existência que Deus ele não possa falar que é dele. Então tudo é de Deus. E a consciência cristã sabe disso, que tudo é de Deus, irmãos. Então eu não preciso consagrar nada, porque se eu sou de Deus, tudo nessa criação é de Deus. Não existe outro Deus. Isso é um imaginário coletivo humano. Mas está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 8, André, que existe lá deuses e tal, mas o texto mesmo vai dizer, olha, na cabeça dos pagãos existe Deus, mas para nós existe um só Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo. O que é o ídolo? Não é nada. Não é nada o ídolo, né? Então a gente atribui muita gente, chama isso de dualismo. O dualismo é você, de fato, dividir o bem e o mal. Qual é o nome daquele negócio lá? Eu conheço mais como marca de roupa, Tony Calvin, mas é o símbolo do Yang, alguma coisa assim. Eu esqueci, que é o bem e o mal, né? Isso, é o bem e o mal. Então, essa dualidade, né? Essa rivalidade entre o bem e o mal, santo e profano, o Novo Testamento desmonta isso.
Existe alguma coisa profana para o santo, para o crente? Não existe. Tudo pela oração e pela palavra, isso é santificado. Não existe nada para o cristão maduro, irmãos, tá? O cristão maduro que entende de fato Deus, sua palavra, nada que ele possa falar, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui pertence ao diabo. Na verdade, o diabo, ele quer tomar por usurpação aquilo que é de Deus, né? Então, há elementos na natureza, inclusive, que tem pessoas que juram, não, isso aqui não é de Deus. A planta espada de São Jorge, por exemplo. Vocês não conhecem a planta espada de São Jorge? Lá em casa tem um monte. Então, olha aí, ó. Eu já fui em casas, né? Visitas e tal, aquelas coisas que se faz e tal, que a gente vai na casa dos outros, vai lá e olha e faz e tal. E lá, e um dia assim, tinha na mesa tinha essa planta espada de São Jorge, né? E a irmã disse, não, esse negócio aí tem que dar fim nesse negócio. Tem que dar fim, porque dar fim nesse negócio. Que mentalidade é essa, irmãos? É que tem algumas coisas que podem ser emacumbadas, né? Agora, para o cristão, amados, não, isso é impossível. A consciência cristã não tem como, né, apoiar essas ideias. A Bíblia Sagrada no Novo Testamento desmonta toda essa lógica do Antigo Testamento, toda aquela ideia pagã. Só para vocês terem uma ideia de fato como as pessoas pensavam no Antigo Testamento, não é o ideal. Quando a gente vai no livro de Reis, vai dizendo que Davi foi enumerar o povo de Israel e diz que Deus incitou Davi a fazer aquilo. Olha só, foi Deus que está escrito lá em Reis, Deus incitou Davi, né? Ou seja, como se Deus tivesse impulsionado Davi para fazer aquilo. Aí em Crônicas, livro de Crônicas, é a passagem paralela, vai dizer que Satanás que impeliu, né? Satanás que incitou Davi. Calma aí, tem alguma coisa errada. Por que aqui diz que é Deus e aqui diz que é Satanás? Crônicas foi escrito após o cativeiro babilônico, após o povo de Israel ter contato com as nações pagãs. A nação de Israel entendia que tudo era Deus, tudo. Lembra de Jó? Senhor Deus, Senhor Tobô, bendito seja o nome do Senhor. Quem estava fazendo aquilo era Deus, irmão? Era o Satanás, não era? Aquelas desgraças todas, não era ação satânica no livro de Jó? Mas o que Jó entendia? É Deus que está fazendo isso. Eles não tinham clareza dessa realidade de um adversário e tal, no livro de Jó não, no Antigo Testamento não. Depois do cativeiro babilônico, 586, tá certo? A partir de 586, aí eles tiveram contato, então pouco se fala de demônio no Antigo Testamento, ou quase nada se fala de demônio, né? Possessão demoníaca, essas coisas, é muito raro, tem lá duas ou três passagens lá em todo o Antigo Testamento que vai falar disso. O Novo Testamento já desnuda isso. O Novo Testamento já vai mostrando as ações satânicas e tal. Ou seja, a mentalidade, irmãos, ela vai sendo amadurecida. Deus vai mostrando a realidade, né? Inclusive, o Evangelho de Marcos, por exemplo, mostra Jesus como sendo aquele que tem autoridade sobre os demônios. É o Senhor dos demônios, né? É o Senhor do tempo. É o Senhor, Ele tem poder sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza. Em Marcos isso é enfatizado. Então, assim, existe de fato uma construção e um amadurecimento de compreensão. E a gente precisa, os cristãos precisam ter essa clareza. O Novo Testamento para nós é regra de fé e prática. Tá certo? Então essas igrejas que pregam muito o Antigo Testamento, a gente já percebe que, nossa, o que vai ter de equívoco não é brincadeira. Não se faz o link. Prega o Antigo Testamento linkando com o Novo. Pega o Antigo Testamento aplicando o Novo. Aí sim. Aí vai ser uma riqueza muito grande. Tem a parte histórica, né, e essa questão da prática mesmo. Aí é um negócio muito bom. Mas só voltando. Então é muito perigoso a gente pegar esses textos aí, porque o Antigo Testamento vai falar uma coisa, mas observe quem é que está falando, qual é o contexto, qual é o gênero literário, qual é o livro, né? É uma ocasião específica, pessoal, isso serve de alguma maneira, a gente encontra lá uma aplicação, mas cuidado, o Novo Testamento o que ele ensina? Né? E a gente pode fazer essas declarações? Não, são declarações imprudentes, temerárias, essas declarações, porque gera isso, né? Porque um servo de Deus, você está passando a situação, e ele ouve essas mensagens, o pastor diz, tem alguma coisa errada com você. Porque a Bíblia diz, você não leu o que falou Davi? Você não viu que Davi está escrito na palavra de Deus? Você nunca ouviu lá? Vem aqui, aí pega lá. Está vendo aqui, Davi disse que ele era velho e já foi moço.
mas nunca vi um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Olha a situação que tu está passando, meu irmão. É alguma coisa errada com a tua vida. Ou é pecado, ou é falta de fé, ou tu não está dando, não está pagando a contribuição mensal. Ou você está orando e está sabendo orar, porque a Bíblia diz, pedindo recebeis, que pedis mal. Não está sabendo pedir. Boa, amado, me lembrou, Davi. Ou tá bom, aquele que pede sabedoria, pede a Deus, mas em nada duvidando. Não tem dúvida que você está pedindo. Duvidando. E aí, está na palavra, você vai contestar? E está usando o Ele Novo tá Testamento da Tiago, hein? Tá vendo só? Vai contestar como? Não Né? ensina heresia para os irmãos, senão os irmãos têm até base para heresia. Ó, Davi, você me lembrou de outro charateu chamado Davi, o David Poyong Cho. Vocês já ouviram falar, né? O livro A Quarta Dimensão? Nossa, mano. Nunca ouvi falar, Não? Nossa, esse livro. Esse livro. Paul Yong Cho. É a igreja, acho que é a maior igreja do mundo. Assembleia de Deus. Certo, né? certo. Isso, Poyong Cho, isso. David Poyong Cho. Tem uma bicicleta. Isso. E aí ele diz o quê, ó? Por que você não está recebendo? Porque você não detalhou para Deus, né? Então, detalhe, você quer uma bicicleta? Então fala qual é o tipo de bicicleta. Deus não está atendendo porque você não especificou. Quer dizer, Deus é burro, né? Deus é burro. Deus não sabe qual é a bicicleta que você quer. Você tem que falar assim, é uma Caloi, não é uma Monarch. O Aro, não é Aro 16. Aí ele fala isso, ó. No dia eu pedia para Deus, eu precisava de uma escrivania e uma cadeira, né? No livro ele fala isso. Precisava de uma cadeira e uma escrivania. Deus nunca dava. Ele falou, não é possível. Como um negócio tão simples Deus não providencia para mim? Aí diz ele que, então, falou, é porque eu não especifiquei. Porque ele disse que Deus chegou para ele e disse assim, meu filho, você sabe quantas escrivanias existem no mundo? Você sabe quantas cadeiras existem no mundo? Especifica qual é que você quer. Aí ele falou, Senhor, eu quero escrivania assim, assim, assado, e uma cadeira assim, assim, assado. Aí Deus deu. Olha, irmão, que heresia. Esse livro vendeu aos montes e ainda vende. Benihim vende aos montes. Herético de carteirinha, irmãos. Benihim. Nossa, mas Deus fazia muito milagre assim também. A gente pedia a Deus, assim, já vi muitos detalhes assim. Sim. Mas e aí? É assim. Mas e aí? Mas é fé, né? Não, tudo bem. Mas e aí, o que a gente está discutindo? Por que acontece é certo? Por que Deus faz é correto? Essa é a nossa questão. Porque acontece as coisas. E por que acontece aquilo então é correto? Só porque aconteceu? Aqui que está talvez, irmãos, o maior perigo nosso, né? Porque deu certo. Irmãos, qual é a evidência? A evidência é que deu certo. Quem é que pode negar um milagre? Quem é que pode negar o que aconteceu? Quem é que pode negar? Ninguém pode negar. Mas a pergunta é, isso é certo? Mesmo porque deu certo? Porque existem milagres, inclusive, operados por essas pessoas, mas a Bíblia diz, ainda que essas pessoas realizem milagre, Deus vai provar o coração de vocês. Vamos ler o texto de Deuteronômio capítulo 13, eu pensei que eu tinha lido com vocês esse texto. E não expliquei, não li? Deuteronômio capítulo 13? Esse negócio não deu certo, e eu ia falar na hora, mas perdi o gancho, estou falando da espada de São Jorge. A minha tia era mãe de santo, dona de terreiro e tudo, tem lá. Isso quando a gente era menino, meu irmão era gago. Ela deu um banho nele, uma surra com a espada de São Jorge e deu certo. O homem nunca mais gaguejou, meu irmão não gagueja mais, mas passou a gaguejar que ele. Foi curado no nome de São Jorge pela espada. A espada deu uma surra, um banho lá, sei lá o que foi, deu certo. Deu certo. Vai falar pra o quê, né? Tem um monte de coisa que dá certo, né? Tem um monte de coisa que dá certo. Então esse é o perigo nosso. Aí fala, é fé. Veja bem, qual que é o problema nosso que somos pentecostais? Eu estou falando propriedade que eu sou pentecostal, então eu posso falar dos pentecostais, tá certo? Se eu fosse lá, talvez um cara lá tradicionalzão, talvez eu teria essa propriedade, nem autoridade, nem as pessoas não me ouviriam, mas eu sou pentecostal, né? Tal. E eu acho que é até difícil uma pessoa ser cristã e não ser pentecostal, mas é outra conversa. Você fala em línguas também. Vem. Oh meu Deus, o que eu ia falar? Não. Tá. Eu ia falar o seguinte. Qual que é o problema nosso pentecostal? É que dá muito mais valor à experiência pessoal. A experiência pessoal é que valida, certo? Em detrimento das escrituras. Eu vou dar só um exemplo, eu não vou alongar isso, não vou dar oportunidade para a gente falar, senão a gente vai longe aqui. Por exemplo, o falar em línguas alto em culto público, isso é antibíblico, irmãos.
É claro, meu Deus, está escrito. Paulo só faltou desenhar esse negócio. Mas o que a gente faz? A gente faz isso aí, né? É uma glossolária. Ou seja, todo mundo, os pentecostais faz questão de falar em culto público, todo mundo língua estranha. Mas a Bíblia diz, não faça isso. Isso é considerado batizado no Espírito Santo no meio pentecostal quem fala isso. Eu não vou entrar em detalhe nenhum, só estou colocando aqui. Só para falar o seguinte, que nós damos mais validade à experiência pessoal em detrimento, em prejuízo daquilo que a Bíblia ensina. Em outro dia a gente vai detalhar isso, eu vou pegar texto, tá certo? Que os irmãos falam, eita, começou a esfriar a gente. Não, irmãos, o que a Bíblia ensina? Por que Paulo diz isso? E ainda Paulo diz, não proíba ninguém falar língua estranha. Se falar, tem que ter intérprete. Se não tiver, esteja calado. Ou fale baixinho, você e Deus. Porque tem um propósito. Paulo está tratando o capítulo 14. Irmãos, estudem depois. O capítulo 14 inteirinho de 1 Coríntios, está lá escrito. E é fácil, vocês nem precisam de um professor para ensinar para vocês, porque Paulo deixou muito claro lá. Mas o que acontece com as nossas igrejas pentecostais? Nós damos mais valor à experiência pessoal do que às escrituras sagradas. Eu só estou dando um exemplo, tá? Nem adianta procurar agora, é para estudar isso depois. Ou em outra ocasião em classe a gente desenrola isso e tal. E aí, mas calma, também não fique agoniado, não perca o sono, nem fique com raiva de mim por causa disso, ok? Depois a gente detalha isso aí. Mas é só essa questão, a experiência pessoal. E a Bíblia diz o quê? Que a profecia não é produzida por vontade de homem nenhum, porque a profecia não é de particular interpretação. Não é a minha experiência que vai decidir a interpretação bíblica. São as escrituras sagradas, irmãos. Tá certo? Que tem que trazer para mim o que é verdade. Não é a minha experiência. Ah, mas deu certo. Ah, irmão, eu vou fazer assim porque deu certo. Deus me atende assim. Isso aqui acontece. Tudo bem. Se você quer reger a sua vida baseado nas suas experiências, é uma coisa. Agora, eu sou cristão. Eu sou discípulo de Cristo. E o que rege a minha vida é a palavra de Deus. Não é a minha experiência. Não é o que dá certo. E eu nem estou preocupado com o que dá certo ou não dá certo. Eu não estou buscando um livro de receita, de mágica, de solução para a minha vida e que facilite a minha vida. Eu estou buscando a vontade de Deus expressa nos ensinos bíblicos. Não é? Aí que tem a diferença. Deuteronômio capítulo 13. Esse discurso, irmão, jamais. Isso aqui é rejeitado totalmente domingão à noite. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal, preste atenção, e suceder e acontecer tal sinal, ou prodígio, o prodígio é algo assim, irmão, que deixa a gente de boca aberta, é algo espantoso, tá certo? É uma ação miraculosa, isso é prodígio. Sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, ou seja, a sua palavra, né? Se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. O que me chama a atenção nessa passagem é que se o profeta ou o sonhador de sonho, esses que a tônica da mensagem deles, irmão, são revelações, são visões, a tônica, estou falando, tá? O conteúdo principal são essas coisas, revelações, e o povo gosta demais disso, amados, não é não? Fala a verdade, se vier uma pessoa no culto que é assim, aqui não tem mais hoje, mas a gente falava assim, revela mais do que a Kodak, né? Aquela pessoa que revela tudo, número de RG, endereço e tudo mais. Não, aí o quê? Não, vem dos 4 cantos da terra. Jeová. Tem uns que falam assim, se Deus, Deixa lá. tem uns que falam assim, se Deus permitir, fala até o nome. Fala até o nome. CPF. Amados, Fala CPF. e o Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Sim. E eu não estou falando que isso, todos que são usados, que acontece isso, não são de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que a tônica de um pregador da palavra não pode ser isso. Tá certo? Essas coisas são acessórios, né? Essas ações, elas de fato são esporádicas.
E elas não validam qualquer fala ou qualquer feito desse pregador. Agora, um pregador, um dito pregador, que ele se baseia o seu ministério, irmão, em sonhos, revelações, visões, etc. Nossa, que perigo! Que perigo enorme, não é? O pregador da palavra tem que pregar a palavra. Se vir acompanhado com sinais, amém? Não tem problema. Eu não estou aqui combatendo isso, pelo contrário. Eu quero incentivar Até isso. necessita que tenha mesmo sinais. Sim, é bom que tenha, mas e se não tiver? A palavra basta. Um dia eu preguei a palavra, não vou falar onde, porque os irmãos conhecem. Eu não vou expor aí e tal, né? Mas eu preguei a palavra. Se eu só pregar a palavra, o senhor vai falar. Isso, exatamente, porque eu preguei a mensagem. Você prega a palavra, não chama de novo. Eu preguei a mensagem. Não estou revelando nada, não estou E pior, revelando nada. e pior que não chamou, viu, Antônio? Não, eu não vou falar porque vocês conhecem. Não quero. E eu até considero o pastor um homem de Deus. Considero uma pessoa sincera e tal. Sinceramente considero uma pessoa sincera. É que tem pessoas que são sinceramente enganadas, como diz o Paulo Romero, né? Tem gente que é sincera, mas é sinceramente enganada. Mas eu considero esse irmão, esse pastor, um homem de Deus. Não tenho dúvida que ele é um homem de Deus. Não é por causa disso que a gente se considera. Mas eu preguei a palavra, preguei a mensagem, tal. Entreguei o microfone. Ele falou, não, amado, tem que trazer o povo para frente, faz o convite, não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, ué, meu pai amado. Aí assim, não, e que... É assim, pode fazer isso? Pode, mas se não fizer, não tem problema. Pode trazer, depois da mensagem, irmãos, vem na frente aqui, a gente quer orar, não tem problema. Mas percebe que tem que fazer essas coisas. Se não fizer esses movimentos, parece que não basta, a palavra não basta, a palavra não é suficiente, a exposição da palavra não é suficiente. Vocês sabem, irmãos, que... Espera só para o final. Oi? Eles esperam só para o final, para chamar para frente. Isso, porque a palavra... Não vai. O negócio é a imposição das mãos, o negócio é a unção, o negócio é aquela coisa toda que se faz, de tome a banda e vão fazendo barulho. Aqui, pastor. Arrepia, lógico que arrepia. Até eu que não tenho pelo no braço me arrepio, não sei como. Não tem pelo no braço, mas me Deus arrepio. falou demais, irmão. Mas olha só, amados, vocês sabem que a igreja, a impressão que a gente tem é que a igreja sempre teve esse comportamento e essa liturgia. Não. Isso surgiu no século 17 para 18, com Charles Finney, se não me falha a memória. Ou seja, depois, porque a liturgia da igreja era o quê? Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Isso era a liturgia da igreja. Você não tinha música na igreja. Eu não estou falando que isso é ruim. Tá certo? Entenda aqui. Mas a liturgia da igreja era o quê? Oração e ensino bíblico. Isso era, irmão. A igreja até 3 séculos atrás, mais ou menos. Mas o senhor está falando sobre oração? Oração e ensino bíblico. Isso era nas 2 ocasiões que tinha no culto. Oração e ensino bíblico. Então orava-se e expunha a palavra. Orava-se e expunha a palavra. O povo orava e expunha a palavra. Não tinha nenhuma regra. Tanto tempo de oração, tanto tempo de palavra. Mas eram os 2 atos de adoração que se tinha quando o povo se reunia. Orava-se a Deus, buscava-se a Deus em oração e expunha as escrituras. Apenas isso. Era uma simplicidade assustadora. Uma simplicidade que para a gente é inaceitável. Não é? É uma simplicidade que não cabe hoje nas igrejas. O que você tem, irmãos, de sofisticação na liturgia é um negócio assustador. E eu não estou dizendo nem que tudo é ruim, não é isso. É que eu estou dizendo que muitas coisas se perderam. E a gente às vezes introduz tanta coisa fútil, tanta coisa que não é bíblica, tanta coisa que não edifica, tá certo? Que tem coisas que se fossem feitas em outras ocasiões, em outros lugares, nossa, seria assim, uma ferramenta interessante. E algumas coisas que não tem problema, mas assim, a gente percebe que a gente está trocando as bolas, né? Invertendo os negócios. Então, o que acontece? Charles Finney, ele pregou uma mensagem, e ele deu um estalo assim nele, ele pediu para que o irmão cantasse alguma coisa, e ele viu que deu certo. O povo veio, aquela coisa toda, e a partir de Charles Finney, a igreja foi tomando então essa postura na liturgia. Depois da mensagem tem que ter uma música, depois da mensagem uma música, depois da mensagem uma música. Isso é uma regra. Vai o pregador só pregar a palavra e mais nada. É quase que inaceitável, né? É quase que profano. E é isso, esse irmão não tem atrapalhado, só pregou a palavra aqui. Um vazio, pelo amor de Deus. Não desafiou ninguém na fé. Não é, irmão? Então o que a gente percebe? A gente percebe que existe, na verdade, uma desvalorização do conteúdo bíblico exposto nas nossas igrejas. Uma desvalorização. A palavra é um detalhe, irmãos. Eu me recuso
Já me recusei, continuarei me recusando a todo que me convidar e me der 15 minutos para falar. Dá uma palavrinha aí. Eu não. Arrumei briga por causa disso aí. Já fui expulso de igreja por causa disso aí. Né? Já falaram mal, irmão, eu fui assim, de Jesus ao cão, na mesma noite. Né? Fui convidado, eu era o homem de Deus. Aí depois que eu fiz isso, eu era o desviado. Meu, vocês não têm noção. Então, um alunozinho de teologia todo empolgado com o professor, né? Meu professor, meu professor. Você prega na igreja? Claro, vou lá. Meu professor vai pregar. Aí quando eu fiz isso, irmão, porque foram 2 horas e 45 minutos de culto Martim da Vila. Canta minha gente. 2 horas e 45, irmão, de música. O cara me deu 15 minutos para pregar. Eu simplesmente me recusei. Falei, amados, obrigado pela oportunidade. Parabenizei o trabalho deles lá. Deus abençoe vocês e tal. Irmão, não esculachei ninguém. Não falei nada, só me recusei. Falei, eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com vocês, mas vai ficar para outra ocasião, porque eu não quero mutilar o que Deus me deu aqui. Falei exatamente assim. O que, meus amados? Vocês não têm noção. Nossa. Vocês não têm noção que me crucificaram. Até hoje, mano, eu não sou convidado para aquela igreja, eu não faço. Eu tive uma experiência assim também, posso me permitir bem rapidinho, lá em Tapecerica da Serra, eu que levei o pregador. Sim. Cantou, acho que era 9h30 para 10 horas, chamou o pregador. Isso, O pregador, absurdo. ele falou para mim assim, Braga, eu vou entregar tudo que Deus me deu. Passou, terminamos o culto 11h30. Não, Ele não tinha ninguém na igreja. Mas quem pregou, eu acho que umas 3 ou 4 ficaram. Não, eu prefiro me recusar, eu não faço isso. Então assim, eu me recuso. Mas a questão é, amados, então essa matéria pretende isso, ou pretendeu isso, né? Que a gente possa valorizar a palavra de Deus como ela é, que a gente possa ter uma abordagem, eu acredito, espero, a minha esperança é que a partir de agora, a partir dessa matéria, vocês nunca mais vão ler a Bíblia da mesma forma, com os mesmos olhos. Nunca mais terão a mesma postura em ler a Bíblia. E com certeza, espero eu, que a partir dessa matéria, ou depois dessa matéria, vocês vão ter outros ouvidos, irmãos. Vão ter outros critérios, né? Talvez aí o Espírito Santo colocou no ouvido de vocês peneiras. E nunca mais vocês vão ouvir da forma que ouvia antes. Tem essa intenção, essa matéria, fazer esse divisor de águas. Então, antes de hermenêutico e depois de hermenêutico, aluno de teologia. Né? Então a abordagem, entendo que será outra, e a gente vai tratar a Bíblia como deve ser tratada, com carinho, com respeito. Pelo menos da minha parte, particularmente falando, não precisa nem lembrar do senhor falando isso, para mim já é meio automático. Então, é o que a gente espera. Você vai e já pensa isso, ali, já, que a matéria já analisa mais o que uma saudação, uma coisa ou outra. A matéria em si, ela tem essa proposta de ir transformando o aluno nesse sentido, né? A matéria, que é a palavra de Deus, que é o ensino bíblico que a gente está passando aqui, como se deve lidar com a Bíblia. Então, assim, a gente não tem como, irmão. Se fizer depois da matéria o que fazia antes, é porque é teimosia, é porque é uma pessoa que não é ensinável, é porque é uma pessoa que prefere as suas experiências pessoais do que... Porque o que eu acredito aqui, que eu passei para vocês, foram baseados em ensinos bíblicos mesmo. Não é uma teoria teológica da preferência do professor ou alguma coisa desse tipo. Não, eu estou colocando aqui aquilo que, inclusive, a igreja recomenda, a igreja séria, a igreja ensinadora séria. Isso que vocês ouviram de mim, se vocês forem em qualquer outro curso de hermenêutica, irmãos, vai ser a mesma coisa. Ou seja, os princípios, né? Lógico que cada professor traz suas dinâmicas e tal. Estou falando dos princípios, das regras, não foge disso. Não há novidade disso. Vocês podem se aprofundar na matéria, fazer uma especialização. É lógico que eu passei aqui para vocês aquilo que é básico. Né? Lógico que a gente tem muita coisa para discutir ainda sobre hermenêutica, as línguas originais e tal, que é a exegese, né? Mas aí, só para a gente então tentar encerrar, os símbolos, a gente falou sobre o fogo, lembra? E a gente pegou Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, por exemplo, Jesus ia batizar com o Espírito Santo com fogo. Mateus 3, 11 e 12, capítulo 3, nós falamos esse texto. Falamos aí? Pastor, eu considero, mas são coisas às vezes que a gente aprende muito em cima dos fogos. Eu sei. E de repente sai Mateus? Capítulo 3, verso 11 e 12. Eu só estou dando exemplo, a gente não vai ler nada. Não, mas esse fogo que eu sempre entendi
que eu aprendi durante tantos anos é o fogo, o batismo com o Espírito Santo. Isso, Entendeu? Antônio, Mas você entende como agora o senhor traz uma matéria que eu acho que é viável, e é difícil às vezes alguém está em cima do púlpito pregando, posso todas as coisas, você vai acreditando, né? eu tenho uma desvantagem enorme, irmão. Eu, como professor, eu tenho uma desvantagem enorme. Tá certo? Porque, ó, aqui, meia dúzia. É meia dúzia que para para me ouvir. É meia dúzia que senta para ouvir o professor. Mas é uma multidão que fica ouvindo as pessoas aí diariamente nas igrejas. Olha a desvantagem que eu tenho. Olha a desvantagem que tem o professor. É muita, né? Então, assim, é fato. Eu estou ensinando aqui, tem centenas e milhares que estão ensinando o contrário do que eu estou ensinando. Não é nem ensinando, eles estão passando como se fosse verdadeiro. E é claro, então assim, eu estou numa batalha titânica, né? Onde minha batalha é com titãs, né? E aí esse Davizinho, que sou eu, enfrentando esses Golias aí, só por Deus, né, irmão? Mas eu confio na palavra de Deus, e eu confio que eu não tenho esperança que eu vou alcançar multidões. Eu tenho esperança que eu alcanço poucas pessoas. Mas essas pessoas que eu alcanço, ou que a palavra de Deus alcança por intermédio do ensino, eu acredito que essas pessoas vão ter qualidade de vida diferente. E a minha esperança é que elas multipliquem isso. É que elas reverberem isso. É que elas reproduzam isso. E são poucos, e sempre foi, e sempre será. Irmão, sempre vai ser a minoria que vai fazer aquilo que é sério, sempre, em toda a história bíblica e humana. E não é diferente hoje, sempre é o povozinho de Israel, o bichinho de Jacó, o pequeno rebanho, sempre vai ser, irmão. Né? E não espera a multidão, não, irmão, a gente está indo contra a multidão, contra a maré. A gente está, infelizmente, e aí o trabalho é dobrado, porque remando contra a correnteza, haja esforço. E a tendência é desistir, desanimar. Não é bem assim. Tanto é que alguns fazem curso de teologia, aprendem as coisas, aí depois a gente fala, já voltou às velhas práticas, o que aconteceu, irmão? Desistiu, né? Não é possível, não aprendeu, porque desistiu. Porque há um esforço, irmão, há um esforço muito grande, a gente está indo contra a maioria, contra a multidão. Mas aí a gente tem que decidir. A gente vai querer viver o Evangelho como ele é, ou agradar a multidão? Ou ter a lei do menor esforço? Ou não, porque gera conflito, é fato. Porque muito às vezes pode existir, um exemplo mais ou menos, eu acredito que sim. Aí é que a gente está aprendendo, aprende o certo. Aí você recebe a oportunidade na sua igreja. Isso. Seja para trazer uma saudação, para pregar ou algo do tipo. Você prega uma coisa dessa, você vai contra todo mundo e seu pastor está ensinando daquele jeito. Isso, é ruim, né? No mínimo, nunca mais você vai ter uma oportunidade tão cedo. Ou é mal visto. Ou é mal visto. É um mito, falando isso o mito. É um mito, é tratado por baixo. Aí vai pesar a sua consciência. Exato. É o que vai decidir nessa hora? É a minha convicção. O que eu vou escolher aqui? Aí você fala, não, vou largar lá, vou ficar aqui. Amados. Porque aqui tá, eu sei, entre aspas, eu aprendi o certo lá, aqui tá errado, mas eu vou largar o certo de lá. Só para ter oportunidade? Se vende. Irmãos, nós que somos obreiros, de alguma maneira exercemos alguma influência e tal, alguma atividade, né, oficial na igreja, a gente tende a achar que a vida cristã é exercida e o ministério dentro das quatro paredes. Não se resume a isso. Ali é mais um aspecto do ministério, tá certo? Ali é mais um lugar que a gente exercita a vida cristã, não é o único. Então, infelizmente, tem pessoas se vendendo por conta de... Teve um grupo, uns 3 ou 4 irmãos. Nossa, aquele dia eu fiquei assim, triste mesmo. Porque eu estava justamente falando, irmãos, é assim, assado. E você via que eles, nossa, é assim mesmo, né, André? Olha só o que a Bíblia ensina. Eu falo, nossa, que alegria do professor é quando o aluno não entende e abraça aquilo. Eu falo, nossa, é isso mesmo. Justamente o que eu estava falando, que o ministério não se resume, né, a você ter um cargo, uma nomenclatura, uma carteirinha, não é isso. O Espírito Santo nos capacitou para ir muito mais além. A gente não se prende apenas a essas coisas, aliás, e o ministério não é apenas esse exercício, é também, não é só. Eu falei, amados, e a vida cristã não é eu ter um cargo ministerial, não é ter um título. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos essas coisas. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvarmos. Foi para isso, e para que a gente compartilhasse o Evangelho da graça
na vida das pessoas. Não é para que eu chegasse ao ministério, a ser pastor, a ser pregador e etc. e tal. Essas coisas são fúteis, são banais. Não foi por essas coisas pelas quais Cristo morreu. Falando para os irmãos, eu vi, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí trocou o pastor lá na dita igreja, eu não ia nem falar bendita, é dita igreja, também não vou falar maldita. Mas na dita igreja, trocou o pastor. E era de um ministério, né, de um certo ministério, que eles são exclusivistas. E aí, eu estava dando aula, inclusive, em outro ministério, que tem a mesma denominação, mas tem uma facção diferente. É facção mesmo. Não errei a palavra não, escolhi bem. É facção diferente, porque para mim é uma facção isso. Né? Uma facção diferente, mesmo que tenha o mesmo nome. E aí, eu falei, o seguinte, se vocês continuarem fazendo teologia lá nessa facção, eu não separo vocês para o ministério. O que esses meninos fizeram? Sem demorar, professor, nós não vamos fazer mais o curso teológico. Eu falei, nossa, então a vida de vocês se agarra em uma proposta indecente de um cargo ministerial em detrimento de aprender a palavra de Deus? Vocês estão seguindo então um tirano, um déspota, um faccioso, ao invés de se aplicar a palavra de Deus. Vocês estão se agarrando a isso que a gente há poucos dias atrás estava tratando que isso não era ação de Deus. Eu fiquei muito triste, irmão. Muito triste. Eu falei, meu Deus, não entenderam nada, não é? Então há esse desafio, claro que há esse desafio. A gente entendendo a palavra, nós sempre vamos ser confrontados pelo sistema. Existe um sistema religioso que quer engolir o Evangelho. Dentro das igrejas evangélicas a gente encontra tudo, até a gente salva. Mas você sabe, pastor, você sabe que o senhor está falando isso? A nossa igreja é a mesma coisa do caminhoneiro. Esse negócio do caminhoneiro fica bravo quando pega um pastor falando mal de caminhoneiro. Ou um irmão falando, não, eu estou caminhoneiro. Ele não consegue, ele quer mudar o país, ele não consegue mudar a igreja dele. Nem a vida dele. Nem a vida. Então, a igreja dele é terrível em matéria espiritual, conceitual, e ele quer mudar os outros, e a própria igreja dele ele não muda. Então ele olha assim e fala assim, eu estou pronto para mudar lá fora, mas a minha igreja, eu aceito tudo isso, eu aceito a palavra não seria tirano, a palavra seria, como é que se diz, aqueles camaradas que usam aquela touca lá, o Talibã. É Talibã. Talibã. São os coronéis. São coronéis. Os coronéis do Brasil que nunca deixou de ter, né? O Brasil, desde a colonização até hoje, tem os coronéis. É uma coisa que você fazer, puxa vida, ele quer mudar lá fora, mas agora, a vida dele não quer mudar. Veja bem que isso é uma consequência. Consequência do quê? De não expor a palavra, irmãos. Porque quando nós expomos a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é poderosa para transformar mentes, comportamento, pessoa, natureza, inclusive. Então, o simples fato de expor a palavra de Deus como ela é, o próprio Deus se encarregará de transformar pessoas. Consequentemente, pessoas transformadas, elas vão ter influência, impacto positivo na vida fora das quatro paredes. O Evangelho será vivido na vida, né? O Evangelho, o odre velho não comportará o vinho novo. Esse odre, ele vai se romper, não tem jeito, né? Então, um crente que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vive o Evangelho e ele vai rompendo essas barreiras, vai extrapolando os limites da religião ou os moldes da religião. Isso é um fato. Mas isso é uma consequência do quê? De nós compreendermos a palavra corretamente, expormos essa palavra, vivemos essa palavra, entendermos essa palavra. Então começa pelo entendimento. Entendimento, aplicação, vivência e, consequentemente, o transbordar desse ensinamento ou dessa palavra, dessa vida. Então, tudo isso, irmãos, começa por uma má compreensão da Bíblia, por uma má abordagem da Bíblia, por uma interpretação equivocada da Bíblia, por tudo isso que a gente viu aqui, por não seguir essas regras básicas. São regras, e essas regras, se elas não forem seguidas, consequentemente nós vamos ter tudo que a gente tem aí, né? Mas, professor, não fique chateado não. Não. E nem os irmãos aqui, que eu conheço praticamente todos, porque não é fácil entender a Bíblia. Não, acho que não, é um negócio complicadíssimo. Não, porque olha aqui, ó, eu vou ler um texto aqui, Sim. ó,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que ocorre? Nós até podemos aprender